Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Victor Diniz, eu sou aluno do curso de Biomedicina da Unifunvic em Pindamonhangaba. E hoje eu vou falar para vocês os problemas do uso agudo e crônico de álcool. Eu vou fazer uma breve comparação do que acontece quando um indivíduo ele faz uso de maneira crônica do álcool, ou seja, de maneira recorrente, e um outro indivíduo que ele faz uso de maneira aguda, mais esporádica, né? Ou seja, o intervalo de tempo onde um bebe, né, onde um faz o uso de álcool e onde um outro faz o uso de álcool é diferente. No crônico, ele vai usar recorrente, regularmente, e no agudo de maneira esporádica, com espaços maiores de tempo entre as vezes aonde ele se entorpeceu, aonde ele ingeriu álcool, né? Mas para a gente poder falar, né, para a gente poder chegar ao mérito do que pode acontecer com um e com outro e fazer as devidas comparações, a gente precisa primeiro entender como que o corpo ele faz o processo de absorção e metabolização desse álcool. No caso do processo de absorção, o corpo ele pode absorver o álcool em três partes. Ele pode fazer a absorção no estômago, no duodeno e no cólon. Nesse caso da absorção, um detalhe muito importante é que a gente tem a gente geralmente ouve falar, né, ao longo da nossa vida, que a pessoa que ela bebe de estômago vazio, ela fica bêbada mais rápido, né? E de certo modo isso é verdade. Quando um indivíduo ele faz o uso de álcool e ele não se alimentou antes, a absorção se torna mais eficiente, se torna mais rápida daquele álcool que foi ingerido. Caso ele tenha se alimentado antes, a absorção é de maneira mais lenta, né? E uma outra coisa bem interessante é que a eliminação ela pode acontecer também de uma maneira não metabólica, ou seja, o corpo ele não precisa metabolizar parte do que o indivíduo ingeriu para poder eliminar. No caso, o corpo ele consegue eliminar de maneira não metabólica de 2 a 10% do quanto a pessoa ingeriu pela urina, pelo suor e também pelo ar, pelo processo de respiração. O corpo já consegue eliminar de 2 a 10%. Isso é, né, bem interessante. Mas agora, falando do metabolismo, né, do álcool, como que ele ocorre? No caso, tanto do uso crônico ou do uso agudo, ele vai acontecer da mesma forma, tá, gente? Isso não vai ter alteração. Então, em primeiro momento, a pessoa ingeriu o álcool. Num segundo momento, o corpo ele fez a absorção, né? E logo depois a gente vai chegar na parte da metabolização. A metabolização ela acontece no fígado, né? E lá no fígado o álcool ele vai passar por algumas transformações para ele poder fazer a metabolização de maneira correta, né? O álcool ele passa para acetaldeído e logo depois para acetato. Esse processo do álcool passar de álcool para acetaldeído e depois para acetato, ele usa algumas coenzimas e ele também usa alguns outros intermediários que ajudam nessa transformação. No caso do álcool proacetaldeído, a gente vai usar o, a álcool desidrogenase, né, para passar de álcool para acetaldeído, e de acetaldeído para acetato, a gente vai usar o aldeído desidrogenase, né? Mas além disso, também vai acontecer o uso das coenzimas. No caso, para fazer a metabolização do álcool, a gente vai usar a coenzima NAD+, né? E eu peço que vocês tenham uma atenção nessa coenzima, porque ela vai também ser usada em alguns outros processos, né? Essa NAD+. Então, fazendo uma breve recapitalização aqui, a gente teve o processo de absorção no estômago, no duodeno e no cólon. Logo depois, a gente também teve um processo de eliminação não metabólica, né, que o corpo ele passa a expelir, né,
de 2 a 10% na urina, no suor e pela respiração. E a gente já fez o processo de metabolização, né? Até aí tudo bem. Só que o que acontece? O corpo ele vai passar por um processo de gliconeogênese, ou seja, o corpo ele produz, ele sintetiza glicose. Por quê? Porque como o álcool ele é uma droga que ela é neurossupressora, ela atinge o sistema nervoso central, ela atinge o cérebro, ela deixa o corpo em estado menos alerta. E a glicose faz com que o corpo volte a seu estado ativo, é, volte a seu estado de atenção, né? Então, tanto é que quando a pessoa está embriagada, ela faz o uso, né, de glicose, né, para ela voltar a seu estado normal, né? E a gliconeogênese ela acaba sendo prejudicada quando a pessoa faz o uso de álcool. Por quê? Porque quando o corpo ele vai fazer a síntese da glicose, ele também passa por algumas transformações, entre elas de lactato para piruvato, de piruvato para oxalato, de oxalato para malato e de malato depois para oxalato de novo. E ele usa para fazer essas transformações o NAD, né? Aquele mesmo que a gente foi usado lá atrás, lá na metabolização do álcool no fígado, né, para poder fazer as transformações. E quando ele faz a transformação lá no fígado, ele passa de NAD+ para NADH, né? Ele ganha uma molécula de hidrogênio. E quando ele for recrutado, né, lá na gliconeogênese, ele vai ser recrutado como NADH. E como NADH, ele não faz as transformações de maneira que era para ser feita. Ele trava vamos chamar de cascata, né, das transformações e não faz com que ela continue, ela para. E pelo fato dela parar em alguns momentos específicos, ela faz que haja um aumento de algum dos elementos, né? E aqui no caso especificamente vai ser do lactato, né, e do malato, né? E esse aumento ele pode vir a acarretar algumas outras complicações, né? Então, até então a gente já sabe que o álcool ele é absorvido, a gente sabe que ele pode ser eliminado de maneira não metabólica também, a gente sabe como que ele é metabolizado e a gente sabe também que a glicose ela tem um papel importante, né, no organismo quando se trata de ingestão de álcool, né? E agora a gente vai entender como que o corpo ele reage numa maneira aguda, né, da ingestão de álcool e como que o corpo reage de uma maneira crônica ao uso de álcool, né? Vamos começar pela maneira aguda. Em primeiro momento, o indivíduo que bebeu um volume maior de álcool, ele vai passar por algumas fases, por alguns processos. A primeira fase, no caso, o corpo ele vai tentar metabolizar aquele álcool que foi ingerido, só que ele não vai conseguir. Por quê? Porque a quantidade de álcool que ela é ingerida pelo processo de metabolização do corpo, ele não consegue compensar. Ou seja, grande parte daquele álcool que foi ingerido, ele vai para a corrente sanguínea. Indo para a corrente sanguínea, ele chega até o cérebro, porque ela é uma droga neurossupressora, e ele vai atingir o cérebro, né? Então, só nesse percurso a gente já tem alguns problemas. O primeiro problema, né, vai ser um problema da, da no caso da absorção, né, ele vai absorver muito, né, ele vai deixar transpassar muito álcool para a corrente sanguínea e levar ao processo de embriaguez, né, e como o processo de metabolismo ele está sendo a todo vapor e mesmo assim ele não está dando conta, ele vai prejudicar também a síntese de glicose, né? Então, em primeiro momento, o paciente ele vai ficar embriagado, ele vai ter todos os sintomas de embriaguez e ele vai não conseguir produzir a glicose. Então, a gliconeogênese dele vai estar prejudicada.
Quando a gliconeogênese dele está prejudicada e ele faz ainda o consumo de álcool, ele pode levar a um estado de coma alcoólico. Por quê? Como o álcool ela é uma droga neurossupressora, ela atinge o sistema nervoso central, ela deprime o sistema nervoso central, e a gente não vai ter glicose para reativar o sistema nervoso central, para deixar ele de maneira alerta novamente. Possivelmente esse paciente vai entrar em coma alcoólico, né? E nesse caso, o procedimento padrão é soro glicosado e logo em seguida o paciente já volta. Então, num primeiro momento, a gente tem esse paciente que fez o uso de maneira aguda de álcool, ele ficou embriagado, a gliconeogênese dele foi prejudicada e ele possivelmente, se ele ainda continuou bebendo, ele entrou infelizmente em coma alcoólico, e no caso ele só precisou tomar, né, um soro glicosado, que logo mais ele voltou à sua normalidade, né? Logo depois a gente tem também o paciente que fez o uso crônico, né? O indivíduo que faz o uso recorrente de álcool. O que acontece com ele, né? Então ele vai passar pelo processo de metabolização, ele vai passar pelo processo da gliconeogênese, que ele vai precisar produzir glicose do mesmo jeito, só que o uso crônico de álcool, ele vai fazer com que esse processo seja feito de maneira recorrente, ou seja, sempre vai acontecer esse processo de metabolização do álcool, né? Então a gente vai ter o álcool transformado em acetaldeído, depois em acetato, a gente vai precisar do NAD+, vai ser convertido em NADH, e também lá na gliconeogênese a gente vai ter o aumento do lactato e do malato, né? Como isso vai acontecer sempre recorrente, a gente vai ter um aumento de algumas dessas substâncias, né, no organismo. Né? Vamos começar primeiro lá pelo metabolismo do álcool no fígado. Quando o álcool ele é transformado em acetaldeído, esse acetaldeído, ele em grandes quantidades no fígado, ele pode ser transformado em gordura que se aloja no fígado, levando a uma cirrose, né? Então, o paciente, né, o indivíduo que ele faz o uso de maneira crônica de álcool, ele pode sim, né, infelizmente, levar a um quadro de cirrose, né? É uma gordura hepática, uma gordura no fígado, né? E também acontece um aumento, né, das reservas de lactato, né? Porque o que acontece? Lá na gliconeogênese, ele não consegue passar de lactato para piruvato. Nesse caso, o NAD, que foi convertido em NADH, ele trava essa transformação e volta para o lactato, né? Então a gente vai ter um acúmulo de lactato no organismo. Esse lactato, por sua vez, ele é transformado em, em ácido lático, e esse ácido lático quando ele está em grande quantidade no organismo, ele pode se transformar numa gota. Então a gente vai ter esses dois casos de um indivíduo que bebeu de maneira aguda, né, e teve os problemas de embriaguez, e possivelmente um quadro mais grave seria o coma alcoólico. E também a gente tem o paciente, né, que o indivíduo que fez o uso de maneira crônica, recorrente, e caso se agravasse os quadros, ele poderia ser levado a um estado de um problema de gota, né, e de cirrose, né? Então, como nós podemos ver, entendendo todo esse processo de absorção, de metabolismo, de eliminação não metabólica, de gliconeogênese, a gente consegue agora ter embasamento, né, para fazer as devidas comparações. Então, em um caso, a gente vai ter uma possível complicação, seria um coma alcoólico, né, que é do indivíduo que fez o uso abundante de álcool, mas de maneira
não recorrente, ele fez o uso esporádico, né? Então, uma maior complicação nesse âmbito seria o paciente, né, infelizmente entrar em coma alcoólico, né? E depois, por outro lado, a gente tem o indivíduo que fez o uso recorrente de álcool, ou seja, ao longo de muito tempo, né? E infelizmente, né, o quadro que ele pode ser agravado é o desenvolvimento de uma gota ou o desenvolvimento de uma cirrose hepática. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer poder ter esse papo aqui com vocês e explicar um pouquinho, né, do como que acontece a intoxicação por álcool. Eu espero ver vocês num próximo momento. Muito obrigado pela atenção e até mais.